Vamos começar hoje uma capacitação tecnológica sobre o bioma Cerrado. Na primeira aula, o professor Éder Martins, pesquisador da Embrapa Cerrado, fala sobre as ecorregiões do bioma, explicando os fatores estratificadores e como é feito o mapeamento estrutural da paisagem. Olá pessoal, o meu nome é Éder de Souza Martins, sou pesquisador da Embrapa e hoje nós vamos falar sobre ecorregiões do bioma Cerrado. Esta apresentação é uma forma da gente dividir o Cerrado, de pesquisar o Cerrado usando um conceito de estudos geoambientais. Então o nosso trabalho vai ser explicar o que é os fatores estratificadores e como que a gente faz um mapeamento estrutural da paisagem. A primeira parte da nossa apresentação vai ser explicar os conceitos de fatores estratificadores. Então nós vamos colocar esses fatores estratificadores em relação aos biomas, às ecorregiões e às unidades geoambientais. O primeiro conceito importante é o conceito de paisagem. No conceito de paisagem, a gente coloca todos os fatores que compõem a paisagem. O primeiro que a gente tem que levar em consideração são que cada fator tem uma extensão temporal e espacial. Então, esses três primeiros fatores, clima, litologia e relevo, eles são os fatores que são mais extensos no tempo e no espaço. Enquanto que os fatores solo e biótico, eles são menos extensos no tempo e no espaço e, portanto, mais dinâmicos. Então, todos esses fatores, eles interagem no tempo e no espaço, transferindo matéria e energia. E com essa interação, nós criamos o conceito de paisagem. Esse conceito de paisagem, ele tem que ser colocado diante de uma referência. Nós preferimos colocar a referência humana, uma vez que todas as nossas atividades interferem no ambiente. Então, nós temos duas abordagens que são feitas nos estudos ambientais. Uma abordagem que é chamada de downscale, quer dizer, a gente olha do contexto para o específico, e uma abordagem que é upscale, que a gente vai do específico para o geral. Então, as escalas, existe uma escala que está ligada aos fatores geoambientais, que são esses três fatores: clima, rocha e relevo. E tem a escala humana, que está dentro, do ponto de vista funcional, dentro do biótico e também do funcionamento do solo. Então, o que são os fatores estratificadores? Um fator estratificador é um fator ambiental que é fixo e que condiciona a organização da paisagem na escala espacial e temporal humana. Então, significa que é um tipo de fator que nós, humanos, não temos como interferir. Então, esse conceito envolve o conceito de dualidade dos sistemas, onde aquilo que é fixo, que é estrutural, que é ligado a morfologia, ele para a escala humana, são exatamente esses fatores geoambientais: o clima, as rochas e o relevo. Enquanto que aquilo que é dinâmico, que é funcional e que envolve um fluxo de matéria e energia na escala humana, é exatamente o solo e tudo que é vivo. Então,
como é que a gente faz utiliza os estratificadores na hora de fazer um estudo de uma determinada região? Nós determinamos qual desses fatores geoambientais é o fator estratificador principal. Então, a gente pode ter uma situação em que o clima é o fator principal, as rochas e o relevo. Então, quando a gente olha na escala dos biomas, nós temos o conceito aqui que o Absaber colocou para nós, é esse conceito dos domínios morfoclimáticos. Então, a gente observa, uma vez que o nosso objeto é o bioma cerrado, nesse conceito de domínios morfoclimáticos, a gente observa o cerrado como sendo uma área nuclear, fazendo um contato através de uma zona de transição para os outros biomas. Então, aqui, do Cerrado para a Amazônia, para a Caatinga, para a região dos mares de Morro e assim sucessivamente. Então, existe um cerrado nuclear e uma zona de transição entre o cerrado e os outros biomas. Então, quando a gente olha para os biomas, então aqui a gente percebe que o cerrado ele faz contato com os diversos biomas que ocorrem aqui no Brasil. Então a gente vê também que o cerrado ele tem uma distribuição bastante importante, praticamente 1/4 da superfície do nosso país é ocupado pelo cerrado, esse cerrado nuclear. E aqui a gente percebe também que o cerrado, ou melhor, todos os biomas, eles têm o principal fator estratificador deles é o clima. Então a gente percebe que o clima, quando aqui uma curva típica de precipitação e de temperatura. Então a gente vê que o principal fator estratificador dos biomas é o clima. Então no caso do cerrado, existe uma sazonalidade muito bem definida. Praticamente 6 meses de época seca e 6 meses de época chuvosa, com pequenas variações de temperatura. E a gente pode observar aqui nesse diagrama aqui, como que cada bioma tem um comportamento distinto em relação ao clima. Então a gente observa aqui como é que é o comportamento climático do cerrado, e vamos olhar aqui para o que está aqui colocado como região sul, onde tem clima subtropical e temperado. Então é bem diferente o comportamento climático. Então a gente observa em relação ao clima, a distribuição das chuvas, ela tem influência das regiões limítrofes do cerrado com outros biomas. Como é o caso aqui, a gente observa que ocorre uma precipitação maior nessa zona em contato com a Amazônia e diminui drasticamente em direção à Caatinga. Então, o cerrado tem uma grande variabilidade de distribuição de chuva em função dessas zonas que são de contato com outros biomas. Mas, de qualquer forma, uma coisa que tem que ser deixado bem clara é que em todo o bioma cerrado, a sazonalidade é muito bem definida. Outra coisa que é importante, uma vez que nós estamos o cerrado, ele ocupa a região central do país, ela também é muito importante como regiões onde nascem as principais bacias hidrográficas. Então, a gente observa das principais bacias, 6 delas têm nascentes, têm cabeceiras no cerrado. Então, a gente pode verificar aqui, por exemplo, a bacia Tocantins-Araguaia, o São Francisco, bacia do Paraná, bacia do Parnaíba e a bacia do Amazonas também tem nascentes aqui no cerrado. Então, aí entra o conceito, a partir dessa abordagem, nós fizemos um estudo onde nós dividimos o cerrado, usando esse conceito desses fatores estratificadores,
e dessa análise geoambiental em 22 ecorregiões, que estão aqui descritas nesse diagrama. Então, o que é importante a gente verificar no Cerrado? O Cerrado, o bioma Cerrado, ele tem 6 importantes planaltos. Então, a gente pode observar aqui o Planalto do Alto Parnaíba, o Chapadão de São Francisco, o Jequitinhonha, Planalto Central, onde nós estamos, Paraná, Guimarães e Parecis. Esses 6 planaltos são muito importantes do ponto de vista agrícola. A atividade agrícola mais intensiva ocorre nesses 6 planaltos. Esse planalto, o do Alto Parnaíba, tem um contato tanto com a Amazônia como com a Caatinga. Assim como essa região do Jequitinhonha também é uma zona de transição. Eles ocorrem exatamente no limite do Cerrado com outros biomas. O único planalto, a única ecorregião que ocorre na zona nuclear do Cerrado é exatamente o Planalto Central, onde as atividades do Projeto Biomas é desenvolvida, né? Então, é aqui exatamente na porção mais central. Todas as outras ecorregiões, todos os outros planaltos, eles têm um contato com outros, esses planaltos têm contatos com outros biomas. Por exemplo, o Paraná Guimarães tem contato com a Mata Atlântica e o Parecis tem contato com a Amazônia. Então, vamos dar um exemplo, como é que a gente faz o estudo de uma ecorregião. Nós vamos falar sobre a ecorregião Chapadão de São Francisco. Essa ecorregião, ela é uma transição entre o Cerrado e a Caatinga, e ela ocorre associada a sedimentos, a rochas sedimentares do Cretáceo. E exatamente essa aqui é a realidade do ponto de vista geomorfológico da ecorregião Chapadão de São Francisco. Aqui a gente tem esse limite brusco que fica no contato entre a ecorregião e a parte dissecada voltada para a bacia do Tocantins, e toda essa região aqui da parte alta, onde tem esses depósitos de arenitos, eles estão voltados para o São Francisco. E aí, como é que ocorre a evolução dessa paisagem? Então, isso aqui é exatamente um tipo de evolução do relevo, onde essa parte mais plana, associada às camadas dos arenitos, ele é preservado, enquanto que o reverso, a parte da frente de erosão, ocorre o processo mais intenso de dissecação. Então, isso aqui é um tipo de relevo chamado cuesta. Então, esse aqui que é o processo que ocorre, é mais importante no Chapadão de São Francisco. Significa que essa porção do reverso, que é mais plana e elevada, é exatamente a porção mais estável do ambiente. E aqui nós temos solos muito profundos e condições muito boas para fazer uma atividade agrícola intensiva. Então, aqui o Chapadão de São Francisco, nós temos uma geologia bastante homogênea, que é exatamente o arenito urucuia. Esse arenito urucuia, ele é do Cretáceo, quer dizer, ele tem uma idade de mais ou menos 60 milhões de anos. E nós temos também os solos, a distribuição de solos é bastante homogênea na paisagem, dominando latossolos textura média a neossolos quartzarênicos. Os latossolos são solos muito profundos, muito bem drenados, e os neossolos quartzarênicos são solos arenosos, também muito profundos e muito bem drenados. E a outra coisa que é importante é que o relevo é muito plano. É uma região bastante plana, talvez uma das mais planas
do nosso país. E aqui, gente, aqui a gente pode observar, nesse quadro aqui à esquerda, que nós temos como é que está organizado o relevo. Então a gente percebe que toda essa porção que está mais avermelhada ocorre nos topos existe uma grande continuidade do relevo nessas zonas. E a gente percebe que os rios eles cortam numa direção mais ou menos leste-oeste, em direção à calha do São Francisco. Então, toda a região tem essas características bastante contínuas na paisagem. O que a gente está mostrando aqui do lado direito, nesse diagrama, mostrando os padrões de uso e ocupação do solo, onde essa porção mais a oeste é onde a atividade agrícola é mais intensiva, enquanto que essa porção aqui, o uso já não é tão importante. Vamos verificar por que isso ocorre. Então, a gente observa que o clima, quando a gente percebe que existe uma zonação climática entre o úmido até chegar ao semiárido, que é exatamente a zona de transição com a caatinga. A gente percebe que essa zona onde a agricultura é mais intensiva é uma zona de agricultura de sequeiro e é feita utilizando a chuva que ocorre nessa zona mais a oeste do Chapadão de São Francisco. Enquanto que essa zona de subúmido seco, a atividade é agrícola, mas utilizando irrigação. E enquanto que essa zona que é do semiárido, o tipo de atividade é mais extensiva e associada à agricultura familiar. Então a gente observa aqui, fazendo esse perfil esquemático leste-oeste, como que está organizada a paisagem. A gente percebe que essas porções que estão mais a oeste são as mais elevadas, as mais planas, onde ocorrem solos mais argilosos e onde o clima é mais estável, podendo fazer agricultura de sequeiro sustentável. Então a gente percebe aqui o padrão de uso, aqui nessa porção mais elevada, com uma grande ocupação, praticamente toda essa região onde ocorre a chuva mais sustentável, ela ocorre principalmente nessas porções mais elevadas, onde ela é mais plana, o relevo é mais contínuo. Enquanto que nessa porção onde o clima já é mais seco, ocorre irrigação, tem vários pivôs nessa porção. E nessa zona onde o clima é mais seco, existe um padrão de usos múltiplos, especialmente pela agricultura familiar. Uma coisa que é importante a gente verificar, que esse conceito de eco-regiões é um conceito bastante válido para a gente avaliar e estudar o cerrado do ponto de vista geoambiental e utilizar esse conceito para fazer um uso sustentável da paisagem. Muito obrigado.